E agora a gente vai fazer o exercício número 5 da lista número 2, né? O exercício ele é um exercício de regra de 3 composta, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer a leitura do exercício e retirar os dados, né? Nesse período de pandemia, foram utilizadas impressoras 3D para a produção de máscaras de proteção facial. Uma impressora funcionando cerca de 8 horas por dia produz cerca de 4 máscaras, tá? Uma impressora funcionando cerca de 8 horas por dia produz cerca de 4 máscaras. Quantas máscaras seriam produzidas se 25 impressoras 3D trabalhassem o dia todo sem parar? Está pedindo quantas máscaras, tá? Muito bem. Essas máscaras são aquelas face shields, né? Certo? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que observar. Quais são as grandezas que a gente tem nesse exercício? Bom, eu tenho número de impressoras, né? Certo? Número de impressoras. Eu tenho a quantidade de horas por dia, né? Que a impressora fica funcionando. Então, horas por dia. E mais alguma coisa? Sim, número de máscaras. Máscaras. Certo? Então, só daí, pessoal, eu já afirmo para vocês que é um exercício de regra de 3 composta, né? Porque eu tenho 3 grandezas. Para a gente ter exercício de regra de 3 simples, a gente só pode ter 2 grandezas. Aqui, como eu tenho 3, quando eu tiver 3 ou mais, a gente vai ter regra de 3 composta. Então, olha só, diz o seguinte, uma impressora funcionando 8 horas por dia produz 4 máscaras. Tá? Se eu tivesse 25 impressoras trabalhando o dia todo sem parar, o que isso quer dizer? 24 horas por dia. Vai produzir quantas máscaras? X. Bom, agora, gente, no exercício de regra de 3 composta, procedimento padrão é a gente pegar a fração que contém a variável x, que é o número de máscaras. A fração é 4 sobre x. Essa fração a gente vai fixar do lado esquerdo da igualdade, certo? Fixa a fração. E agora, qual é a fração que vem do outro lado? Bom, a gente vai ter que fazer testes, tá? Como assim fazer testes? A gente tem que verificar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, aqui eu tenho o número de impressoras. Ó. Será que o número de impressoras ela é inversamente ou diretamente proporcional ao número de máscaras? Pensa só. Se você tem uma impressora e ela produz 4 máscaras, agora nesse momento você esquece a grandeza horas por dia. Deixa de lado. Olha apenas impressoras e máscaras. Uma impressora produz 4 máscaras. Se eu tiver 25 impressoras, ou seja, se eu tiver mais impressoras, eu vou produzir mais máscaras ou menos máscaras? Mais máscaras. Ou seja, as flechinhas estão para o mesmo lado, elas crescem juntas, ou seja, grandeza impressoras com o número de máscaras são grandezas diretamente proporcionais, certo? São dp. Se elas são diretamente proporcionais, você simplesmente pega a fração e coloca ali 1/25. Então vai ficar 1/25. Ah, professor, mas agora eu tenho outra grandeza, horas por dia, ainda não apareceu lá na continha, né? Lá na proporção, né? Verdade, então eu tenho que analisar agora a grandeza horas por dia. E eu vou multiplicar pela grandeza impressoras, tá? Então agora aqui eu vou apagar aqui impressoras, que agora a gente vai analisar máscaras e horas por dia, tá? Essas duas grandezas. Ah, professor, não vai analisar em número de impressoras com horas por dia? Não, porque a gente não tem variável ali, a gente já sabe, enquanto uma cresce, a outra cresce também, enfim, não precisa analisar isso, tá? Então, olha só. Agora, gente, trabalhando 8 horas por dia, eu produzo 4 máscaras. Se eu trabalhar 24 horas por dia, se eu trabalhar mais que 8 horas, eu vou produzir mais máscaras ou menos máscaras? Eu vou produzir mais máscaras. Se eu estou trabalhando mais horas por dia,
eu vou produzir mais máscaras. Sendo assim, também horas por dia e máscaras é uma grandeza diretamente proporcional. São grandezas diretamente proporcionais. Então, simplesmente eu pego 8 24avos e coloco lá. Não preciso inverter ninguém. Diferentemente, se eu tivesse grandezas inversamente proporcionais, eu teria que inverter a fração. Agora, gente, é só resolver a conta, tá? Então, a gente ficou aqui com 4x é igual, vou fazer a multiplicação aqui primeiro, ó, 1 vezes 8, ou aqui, pessoal, a gente pode simplificar, olha só, esse 8 eu posso simplificar com 24, né? Dá para dividir tudo por 8, então esse cara fica 1 e esse cara fica 3, tudo bem? Ou você poderia multiplicar 1 vezes 8 dividido por 25 vezes 24 também, poderia ser feito, sem simplificar. 1 vezes 1 é 1, e 25 vezes 3 é 75. Certo? Agora a gente vai multiplicar em x. X vezes 1 é x. Isso é igual a 4 vezes 75. 2 vezes 75 é 150, vezes 2, 300. Então, 300. X igual a 300. 300 o que, gente? 300 máscaras. Pronto. Está resolvido o exercício.